falar sobre as descobertas mais incomuns e misteriosas que surpreenderam os cientistas. Vou mostrar coisas inexplicáveis encontradas dentro das pirâmides egípcias, em uma caverna submarina e nas neves da Sibéria. Você aprenderá sobre vírus antigos encontrados no gelo, assim como estruturas e tecnologias antigas de origem extraterrestre. Sente-se, relaxe e vamos nessa. Estranho. No início de setembro de 2020, arqueólogos descobriram 13 sarcófagos com múmias dentro do assentamento Saqqara. Alguns meses depois, o número de sarcófagos encontrados ultrapassou 100. Além dessas, várias estatuetas foram encontradas nos túmulos das minas. 40 delas representavam a divindade Pitasocar. Costumava-se acreditar que as estátuas com ele tinham poderes mágicos e ajudaram a obter um renascimento póstumo. Outras 20 estatuetas foram encontradas representando Horus, o deus egípcio do céu, que é representado com um homem com uma cabeça de falcão. Tudo bem, mas os cientistas encontraram mais 2 estatuetas de madeira que levantaram muitas questões. O nome Pnomus estava escrito neles. Parece que há uma pista, mas não há. O nome não deu aos cientistas nenhuma informação. Até hoje eles estão tentando descobrir quem é esse Pnomus desconhecido que existia nos tempos do Egito Antigo. Até agora o mistério não foi resolvido, mas é possível que resolvendo, os cientistas possam encontrar muitas respostas para as questões que os intrigam há anos. Cidade Dourada. Recentemente, na primavera desse ano, os cientistas anunciaram uma notável descoberta. Eles descobriram a Cidade Dourada. Foi fundada durante a época do faraó Amenhotep III, que governou o Egito Antigo no século XIV a.C. A cidade já foi o maior centro administrativo da região, mas depois foi abandonada. Depois disso, a cidade foi coberta de areia e perdida. Felizmente, durante as escavações perto de Luxor, os arqueólogos conseguiram encontrar a cidade. As ruas da cidade são divididas por casas. As paredes de algumas delas têm até 3 metros de altura. No decorrer das escavações, os cientistas puderam descobrir as diferentes zonas da cidade, administrativa, residencial e industrial, onde existia um local para a produção de tijolos e moldes, para o fabrico de objetos de metal e vidro. Mas qual é o significado dessa descoberta em geral? Primeiro, descobrir uma cidade inteira, que esteve escondida sob a areia por milhares de anos é legal. Em segundo lugar, a descoberta da cidade perdida oferece uma rara oportunidade de ver como os antigos egípcios viviam, em uma época em que o país estava no auge de sua prosperidade. Além disso, a descoberta da cidade ajudará os cientistas a esclarecer um dos maiores mistérios da história. Por que Akhenaton e Nefertiti decidiram se mudar para Amarna, um assentamento na margem leste do Nilo? Isso vai permitir preencher lacunas importantes no estudo da história egípcia antiga. Gigante. Há alguns anos atrás, os cientistas estudaram a múmia do faraó Sanakht. O próprio faraó era um governante pouco conhecido. Os cientistas não sabem muito sobre ele, e acreditam que ele foi o 3º ou o 4º faraó da 3ª dinastia. Sua múmia não teria chamado a atenção de forma alguma, mas como eu descobri, Sanakht era um gigante de verdade. A análise da múmia mostrou que quando ele estava vivo, o faraó tinha 1,98 m de altura. Para efeito de comparação, a altura média dos antigos egípcios durante seu reinado era de 1,70 m. Os cientistas acreditam que Sanakht sofria de gigantismo e que geralmente foi o primeiro gigante da história da humanidade. Eles acreditam que o faraó desenvolveu um tumor em sua glândula pituitária, fazendo com que seu cérebro produzisse muito hormônio de crescimento. Como exatamente ele conseguiu esse tumor? O que desencadeou o gigantismo do faraó, se segundo os pesquisadores tais gigantes nunca haviam sido vistos? Ou talvez os cientistas estivessem absolutamente errados, e Sanakht fosse apenas um dos muitos gigantes que costumavam vagar pela Terra em todos os lugares. Não está confirmado, mas isso pode mudar a forma como vemos o mundo. Joia. Em 1911, um grupo de arqueólogos escavou uma tumba no assentamento de El Jerzé. O que eles encontraram foi um antigo túmulo enterrado no subsolo por quase 5.000 anos, uma tumba que continha segredos que os cientistas nunca poderiam ter imaginado. Dentro eles encontraram um colar de 9 contas cilíndricas. Tudo bem, mas eles eram feitos de ferro. Historiadores acreditam que a Idade do Ferro começou no Egito por volta de 600 anos antes de Cristo, quando os egípcios começaram a fundir seu próprio ferro. A tumba, no entanto, foi datada de 3.350 anos antes de Cristo, cerca de 2,5 milênios antes de o ferro ser enterrado lá. Então, de onde veio esse ferro? Especula-se que poderia ter vindo do espaço sideral. A joia provavelmente foi feita com partículas de um meteorito de ferro que caiu no Egito antes do período da Idade do Ferro. E isso é interessante por si só, mas também é interessante que impurezas de cobalto e germânio foram encontradas na peça de joalheria. Esse fato confirma plenamente a origem cósmica da joia.
Além disso, a idade da descoberta sugere que talvez essas contas não tenham sido processadas na Terra, porque a ferraria não existia naquela época. Isso significa que a tumba continha não apenas joias feitas de materiais cósmicos, mas joias feitas por alienígenas? Parece loucura, mas esse é o ponto de vista sustentado por muitos teóricos, e até mesmo alguns cientistas que não conseguem explicar a descoberta de outra forma. E aí, qual cultura você mais se surpreendeu? Deixe nos comentários. Se você gosta de conteúdos como estes, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades. Não se esqueça também de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!